É comum, em uma obra que aborda a existência de super-heróis, vermos pessoas ganhando poderes ou os descobrindo numa trajetória de origem, enquanto a sociedade tenta se adaptar a esses indivíduos. Contudo, os animes já abordam a temática heroísmo e poderes há tanto tempo que é possível notar um amadurecimento da ideia, em comparação a outras mídias, um tipo de evolução onde, principalmente em Boku no Hero Academia, acompanhamos um cenário cujas pessoas já convivem com os heróis há um considerável tempo. Então, o que seria absurdo é encarado como corriqueiro, e as discussões e conflitos vão muito mais além do que os humanos normais, aprendendo a não temerem esses indivíduos peculiares. Boku no Hero Academia retrata um mundo repleto de super-humanos, onde os poucos normais são tratados como inferiores, de certa forma. Ao passo em que o crescimento de pessoas com poderes aumentava, a criminalidade proporcionalmente seguia esse padrão, o que forçou uma reestruturação no sistema social, onde os superpoderosos bem-intencionados precisavam ser treinados para assim exercerem a profissão prestigiada de super-herói. Izuku Midoriya faz parte do pequeno grupo de pessoas que nasceram sem individualidades, o que sempre o frustrou muito, principalmente pelo seu colega de turma, Katsuki Bakugou, não perder uma oportunidade de caçoar dele por causa de sua fraqueza. Mas como sempre manteve a esperança de que um dia despertaria sua habilidade, o personagem, na maior parte do tempo, estava alegre. Seu fanatismo e admiração pelo maior herói de todos também contribuiu para ele esquecer a sua deficiência, entre aspas. All Might, o todo-poderoso e número 1 deste mundo, é o típico herói perfeito. Com um porte físico incrível, All Might sempre carrega um largo sorriso no rosto, no intuito de transmitir segurança e emoções positivas para as vítimas de algum vilão e para as pessoas ao redor. Considerado um símbolo de paz, o personagem tem a responsabilidade de ser o melhor herói de todos e de se mostrar inabalável, conseguindo realizar feitos que o destacam como um grande protetor. Midoriya tem All Might como representação suprema de bondade e tenta seguir seu exemplo, mesmo que não tenha a capacidade necessária para executar os mesmos feitos que ele. O protagonista acredita que, mesmo sem individualidade, conseguirá alcançar o seu grande sonho, que é o de ser um herói tão fabuloso quanto seu ídolo. Então, imaginem sua decepção ao ouvir do próprio All Might que pessoas sem poderes não podem se tornar heróis. O personagem principal já sofria com o bullying de Bakugou e com a falta de esperança de sua mãe, que não incentivava o objetivo do próprio filho. Isso deixava Midoriya cada vez mais desacreditado e mais próximo de desistir do seu objetivo. Porém, ele se mantinha firme. Ainda que estivesse abalado emocionalmente e contra todas as afirmações que ele não era capaz, Midoriya acreditava em si mesmo por causa do ideal do All Might. O herói número 1 e símbolo máximo de paz, implicitamente e subjetivamente, transmite a ideia de que todo mundo tem o potencial para ser um herói e que devemos correr atrás dos nossos sonhos e não desistir. Mas isso não se confirmou quando Midoriya, depois de ser salvo pelo herói, descobriu que o All Might, na verdade, não era exatamente quem ele esperava, tanto fisicamente quanto em personalidade. O maior herói de todos era quase uma fraude, o que momentaneamente deixou o protagonista muito decepcionado. Mas esse sentimento não durou muito tempo, porque após descobrir algumas informações a respeito do seu ídolo, Midoriya percebeu que os ideais de heroísmo ainda se encontravam em All Might. Porém, ele estava perdido, sem motivação suficiente, guiado apenas pelo dever autoimposto de salvar o máximo de pessoas que pudesse. Isso começa a mudar quando All Might vê potencial no garoto e muda sua opinião a respeito dele, afirmando que Midoriya poderia sim se tornar um herói, e decide treiná-lo. Em uma jornada que transformará o garoto no próximo All Might, ao mesmo tempo em que este auxiliará o símbolo da paz a se conformar com sua inevitável aposentadoria e o fará se lembrar de suas verdadeiras motivações, Boku no Hero desenvolve sua abordagem peculiar sobre o conceito de super-herói. Logo no começo da história, notamos que Midoriya é o clássico protagonista deslocado, quase sem lugar no mundo pela falta de características que o fariam um cidadão comum. Por não ter individualidade, Midoriya é introspectivo, tem baixa autoestima e se sente muito inseguro, o que não mascara seu evidente senso de justiça e altruísmo, mas os ofusca. Apenas tendo como base a primeira temporada, é possível afirmar, por raciocínio lógico, que a trama seguirá a tradicional forma de acompanhar a trajetória de um protagonista, a princípio fraco, tanto fisicamente quanto em carisma, mas determinado, que com o passar do tempo e o desenvolvimento da história, se transformará no maior herói de todos e o mais forte do anime.
Levando em consideração apenas a primeira temporada, é inegável a qualidade de Boku no Hero em seus 13 episódios iniciais. Midoriya, apesar de pouco cativante, o que é comum visto que com o passar do tempo, a tendência é o protagonista evoluir até ganhar toda a simpatia da audiência, consegue estimular nossa vontade de continuar acompanhando o desenrolar dessa aventura, mas não é um processo fácil. Grande parte desse mérito é resultado da interação e contraste entre Midoriya e seu inimigo e ao mesmo tempo amigo, Bakugou. Isso não quer dizer necessariamente que este último seja mau, apenas que ele é o bad boy, o personagem que se encaixa na categoria de anti-herói. A relação de ambos é a clara rivalidade entre o já forte, estiloso e invejoso coadjuvante e o fraco, inofensivo e determinado protagonista. Bakugou não tem motivo nenhum para odiar Midoriya, mas por alguma razão ele enxerga seu colega como uma ameaça para ele, uma afronta a tudo o que ele representa e almeja conseguir. Em contrapartida, Midoriya não tem grandes ambições, tirando o fato de querer ser o maior herói de todos. Ele procura se manter longe de brigas e não se mete no caminho de Bakugou, mas este último sempre arranja um pretexto para iniciar algum confronto. Tudo o que esperamos encontrar em um anime que explora a relação entre amigo/inimigo está em Boku no Hero. Inclusive, a clássica dicotomia entre os personagens, representada não só pelo visual extremamente divergente de ambos, como na personalidade de cada um. Enquanto Midoriya é calmo, quieto, encolhido e mais racional, Bakugou é exatamente o oposto. É explosivo, impulsivo e parece estar sempre com raiva. A notável e crescente inveja/admiração do coadjuvante, ao perceber que seu rival está ficando mais forte e realmente se tornando uma ameaça, a construção de um sentimento de herói e vilão, acentuando o antagonismo entre os dois, e a sutil proposta de que ambos se tornarão as peças centrais de cada saga do anime, ficam estabelecidos já na primeira temporada. Apesar de familiar, esse conflito entre Midoriya e Bakugou funciona porque é construído de uma maneira interessante. No entanto, não foge muito do que já conhecemos. Nos primeiros episódios, essa rivalidade entre os dois não é o foco do anime. O plot central é mais amplo e abrangente, não se restringe apenas aos dois personagens. Aliás, o Bakugou não chega a ser bem desenvolvido na primeira temporada e com razão. Poderia acabar roubando as atenções para si e diminuindo o valor do arco central. O que nos leva ao fato do universo do anime ser muito rico, sugerindo inúmeras possibilidades que poderiam ser seguidas. Porque a primeira temporada foi muito eficiente em começar a explorar sua mitologia, mas sem expandi-la prematuramente, a fim de não só guardar e semear conteúdo para as próximas temporadas, como para não entregar todos os mistérios que cercam essa sociedade já tão acostumada a ser ameaçada por seres superpoderosos. Outro lado interessante dessa sociedade é que não existem só os heróis. Como já era de se esperar, vários indivíduos, ao despertarem seus poderes, decidiram usá-los para o mal, e assim nasceram os vilões. É curioso notar que o surgimento dos vilões é considerado igualmente normal em comparação ao surgimento dos heróis no mundo de Boku no Hero. Mas, superficialmente, tanto o conceito de cara mal quanto de mocinho é bem maniqueísta, preto no branco mesmo. Os vilões são maus e os heróis bons. Claro que a motivação existe, mas a justificativa, pelo menos por enquanto, é bem rasa. Alguns raros personagens foram mais aprofundados, mas a grande maioria ficou sem desenvolvimento. O que não é ruim, muito menos um defeito, levando em conta que a análise é da primeira temporada. Mas os vilões, praticamente todos, não são complexos. É difícil afirmar se propositalmente, porém muito provavelmente sim, até porque tem-se um vislumbre de algo grande surgindo por parte deles. A partir da primeira temporada, pode-se esperar grandes reviravoltas e arcos intrigantes, dado o que acontece no clímax da história. Certamente os vilões estão tramando algo, e os demais personagens são decentes. Honestamente, nenhum rouba completamente os holofotes, nem mesmo o protagonista. Até o Bakugou, que é o descolado, não consegue empolgar histericamente, mas na média todos cumprem bem seus papéis. Já a dinâmica entre os personagens é o que se sobressai por ser muito bem conduzida, o que gera vários momentos engraçados. Aliás, as piadas são certeiras e as situações cômicas, apesar de algumas vezes serem forçadas. Os comentários engraçados e as referências a respeito do tema super-herói são bem encaixados e reforçam a característica principal da história, ser algo leve e descompromissado. Boku no Hero, em essência, preocupa-se em ser divertido, mas de maneira natural, e funciona, o que lhe dá liberdade para discutir assuntos pertinentes acerca da individualidade do cidadão, seu lugar na sociedade e dramas adolescentes. Trata-se de uma história bem resolvida, simples e que, por entregar exatamente o que propõe, destaca-se no gênero.
não foge dos típicos arquétipos do gênero, e isso de forma alguma diminui o valor da obra, apenas a caracteriza como algo que já vimos sem ter nada efetivamente inovador, mas ainda assim com um potencial enorme. A forma como a narrativa lida com seus personagens e usa o conceito de herói e vilão numa sociedade bem atípica é de se elogiar, tamanha é a preocupação em formar uma mitologia que consagre a identidade do anime. Ainda que mergulhado em clichês, Boku no Hero possui características muito próprias, sabe brincar com a expectativa do público e não tem vergonha de sua temática.